Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na aula de processo do trabalho deste aulão de véspera para a PGE Sergipe. Prazer estar aqui com vocês e meu objetivo aqui é trazer a cereja do bolo, as principais dicas, pontos que podem cair na sua prova de processo do trabalho. E aqui vou trazer então várias teses do STF que se aplicam na nossa sistemática, especialmente quando a gente fala de competência, dentre outros temas, tá? O primeiro tema que eu separei aqui para a gente conversar hoje é a respeito de competência na Justiça do Trabalho. Quando eu falo de competência na Justiça do Trabalho, tem dois artigos que vocês obrigatoriamente devem saber de cabo a rabo. É o artigo 114 da Constituição Federal, que trata da competência material da Justiça do Trabalho, e o artigo 651 da CLT, que fala a respeito da competência territorial aqui na seara trabalhista. Então esses dois dispositivos, obrigatoriamente vocês devem saber, e ele vai cair na sua prova. Mas eu separei aqui alguns incisos, especialmente do artigo 114, para a gente tratar. E o primeiro inciso que eu separei, claro, é o inciso 1, que estabelece que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação do trabalho, abrangindo os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Quero aqui trazer dois grandes aspectos desse inciso 1. Primeiro aqui, relação de trabalho, ações oriundas da relação de trabalho. Quando a gente fala de ações oriundas da relação de trabalho, nós vamos buscar então todas aquelas ações que tem uma pessoa física prestando serviço para uma outra pessoa com remuneração. A ideia é muito mais ampla do que simplesmente a gente ter uma relação de emprego que é entre empregado e empregador. Quando a gente fala de relação de emprego, é quando a gente tem empregado e empregador. Antigamente, a competência da Justiça do Trabalho era só nesse aspecto. Após a emenda 45, ampliou-se para a relação do trabalho e aí a gente inclui, então, discussão de estagiário, de cooperativa, todas as formas que a gente tem, então, dessa de prestação de pessoa física, quando eu tenho um órgão gestor de mão de obra e assim sucessivamente. Mas o STF vem e retira em alguns pontos a competência da Justiça do Trabalho, ainda que a gente tenha uma relação de trabalho lato sensu. É o caso, por exemplo, do representante comercial. Olha o que diz o STF no tema 550, que é importante você saber aí na sua prova. Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886 de 65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Percebam que antigamente o TST fazia uma diferença, ele dizia o seguinte: se o representante comercial fosse pessoa física e prestava serviço para uma empresa, isso era uma relação de trabalho de competência da Justiça do Trabalho. Se o representante comercial era uma pessoa jurídica, já que a lei fala que ele pode ser física ou jurídica, prestando serviço para uma outra empresa, aí não tinha relação de trabalho porque é uma pessoa jurídica. Aí ia para a Justiça Comum. Hoje o STF não faz mais essa diferenciação. Seja representante comercial, pessoa física, seja representante comercial, pessoa jurídica, em ambos os casos, a competência vai para a Justiça Comum, tá? O STF retirou a competência da Justiça do Trabalho neste caso, tá? Do mesmo modo, o STF retirou a competência da Justiça do Trabalho quando a gente tem um transportador autônomo de carga. Quando vai transportar, então, carga, o que pode uma empresa de transporte fazer? Ela pode contratar um empregado para trabalhar para ela, ou ela pode contratar um autônomo para fazer esse transporte para ela.
Se esse autônomo tiver caminhão próprio, então ele lá é um transportador autônomo de carga com base na Lei 11.442 de 2017, o STF falou que essa lei é constitucional e se for um transportador autônomo, ainda que seja uma pessoa física prestando serviço para uma empresa, transportador autônomo de cargas não é de competência da Justiça do Trabalho, a discussão vai ser lá na Justiça Comum, beleza? Mas aqui, um outro ponto que interessa muito pra gente é a continuação da análise desse inciso 1, que é que fala que a Justiça do Trabalho vai ter competência para julgar a administração pública direta e indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos perder um tempo, então, aqui nesse aspecto que ele é extremamente importante para nós. Quando a gente vai analisar o que a Justiça do Trabalho julga quando a gente fala entes públicos, a gente tem que fazer a separação das pessoas jurídicas de direito privado para pessoa jurídica de direito público. Quando a gente tem pessoa jurídica de direito privado, então eu tenho lá uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Nesta hipótese, o próprio artigo 170 da Constituição Federal fala expressamente que elas se submetem ao mesmo regime das empresas privadas e, portanto, elas têm que contratar pelo regime da CLT. Neste caso, não há dúvida, se eu tiver uma discussão do empregado de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, então lá eu pego o Banco do Brasil. Então lá no Banco do Brasil ele entra pedindo horas extras. Para onde vai? Vai para a Justiça do Trabalho, porque ele é regido pelo regime seletista. Tá? Então quando a gente fala de empresa jurídica de direito privado, é mais simples uma vez que ela adota o regime seletista. Quando a gente vai para as pessoas jurídicas de direito público, então eu estou falando da União, dos estados, que é o que vocês vão representar, município, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas. Neste caso, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Por quê? O STF, inicialmente, dizia que bastava a gente analisar o regime jurídico adotado pelo ente público. E aí falava o seguinte, olha, se o Estado adotou o regime seletista para os seus empregados, a competência da Justiça do Trabalho. Agora, se ele adotou o regime estatutário, o STF de longa data, desde a entrada da emenda constitucional 45, já estabeleceu que o estatutário nunca vai para a Justiça do Trabalho. Aí ia para a Justiça Comum e continua indo para a Justiça Comum. Do mesmo modo, quando o ente público contrata pelo regime temporário, aquele lá do artigo 37.9 da Constituição Federal. Quando é regime temporário, o STF sempre estabeleceu que isso é um regime jurídico administrativo diferenciado, de modo então que, se tiver discussão quanto a esse trabalho temporário, ia para a Justiça Comum. Isso por muito tempo ficou assim. Seletista, Justiça do Trabalho. Quando for estatutário ou temporário, Justiça Comum. Ah, professor, mas não pode ter hoje em dia o regime híbrido. Realmente foi declarado inconstitucional a emenda constitucional número 19, mas uma vez adotado o regime, aquele regime foi mantido e foi preservado lá na administração. Então um município, por exemplo, pode adotar o regime seletista e ele só não vai poder ter estatutário lá, mas ele pode ter tudo regime seletista, tá? Mas o que aconteceu recentemente? Recentemente, o STF vem evoluindo na sua jurisprudência e falando que não basta a gente olhar tão somente o regime da pessoa jurídica de direito público, se é seletista ou se é estatutário. É necessário a gente olhar qual é a matéria que está sendo discutida no processo. Se eu estiver matéria relacionada ao campo administrativo, a competência será da Justiça Comum. Então, por exemplo, quando eu venho e falo que um determinado trabalhador de uma fundação casa tem lá uma sexta parte, a sexta parte deriva de uma matéria administrativa, até porque ela é puxada do próprio
da própria lei dos servidores públicos, e aí da 8.112 e traz a sua diretriz para um estado ou até mesmo para um município. Então, quando eu estiver discutindo matéria administrativa, ainda que se adote o regime seletista, a competência vai ser da justiça comum. Então, toda vez, se eu tiver lá um município que é regime seletista, mas a matéria é administrativa que está sendo discutida, sexta parte, uma integração relacionada então lá a uma licença prévia, isso não é matéria seletista, isso vai para a competência da justiça comum. É o que decidiu então o STF no tema 1143, que é agora de agosto de 2023. Olha o que disse então o STF. A justiça comum é competente para julgar a ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Então, se a parcela for natureza administrativa, ainda que eu esteja falando de um regime seletista, a competência vai ser da justiça comum, tá? E aí ele veio e modulou os efeitos. Em razão da modulação de efeitos, ficam mantidas na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferido sentença de mérito até 28 de agosto de 2023, que é a data da publicação do julgamento, tá? Então atente-se, gente, que se cair na sua prova, for um pouco mais aprofundada e pedir modulação dos efeitos, vocês sabem aqui qual é a modulação do efeito. Mas agora, a sistemática que a gente passa a ter de competência da Justiça do Trabalho é da seguinte forma. Empregados públicos seletistas são de competência da Justiça do Trabalho, exceto se eu estiver discutindo matéria administrativa. Por outro lado, a Justiça Comum ela é competente para julgar empregado público seletista, quando discute matéria administrativa, servidor estatutário e servidor temporário. Então agora, para a prova de vocês, vocês precisam observar esse tema 1143, que ele é de extrema relevância, tá? Um outro aspecto que vale a pena a gente destacar quando a gente vai falar da competência do Justiça do Trabalho e reflexo do STF que cai na nossa prova é o tema 606 lá do STF. E o STF, nesse tema 606, ele estava falando do concurso público. E olha o que ele diz aqui nesse tema. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai competência da Justiça do Trabalho para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo tal, salvo tarará. Aqui, na verdade, está falando do ato de demissão. Do concurso público eu já falo daqui a pouquinho. O ato de demissão, então aqui se eu preciso motivar ou não um ato de demissão do empregado público. Preciso fazer essa motivação? O simples fato dele aposentar já gera a demissão? Quando a gente fala de um empregado público, o ato de demissão dele, entende o STF que é uma matéria constitucional administrativa. Está ligado, então, ao próprio artigo 37 da Constituição Federal. É exatamente o que a gente estava falando agora. E embora seja empregado público, ou seja, regime seletista, eu adoto a competência da Justiça Comum quando eu estiver discutindo a própria natureza do ato de demissão. Precisa ou não de motivar um ato de demissão, tá? Então percebam que antigamente aquela regrinha que a gente fazia, olha, é seletista, vai para a Justiça do Trabalho, nada disso. Se eu tiver alguma discussão administrativa, então seja da parcela, seja do próprio ato demissional, que se precisa fundamentar, se não precisa fundamentar, isso vai para a Justiça Comum, tá? E o outro vem aqui então no tema 992 e diz o seguinte: compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que
adotado o regime seletista de contratação de pessoas, salvo quanto a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, e aí então ele cria aqui uma modulação de efeitos. Aqui, gente, percebam que a gente passa a alcançar, inclusive, as empresas públicas. Quando eu falo de Correios, Correios não precisa ter um concurso público? Então, se eu tiver um problema lá, uma nulidade no concurso público de empregados relacionados aos Correios, que são uma empresa pública, eu posso discutir isso na Justiça do Trabalho? Posso não. Então, se tiver relacionado a concurso público, se tiver relacionado a ato de demissão, mesmo que seja seletista lá em empresa pública, vai para a Justiça comum. Então, hoje em dia, muito mais do que o regime a ser analisado ali pelo ente, se é seletista ou se é estatutário, a gente tem que ver a matéria que está por trás. Se eu estiver discutindo uma parcela de natureza administrativa, competência da Justiça Comum. Se eu estiver discutindo algo relacionado à própria CLT, então horas extras, 13º, férias, direitos trabalhistas, vão para a Justiça do Trabalho. Se eu estiver discutindo ato de demissão ou o próprio concurso público, vai para a Justiça Comum, tá? Então atente-se para esses temas aí que nós temos do STF, que eles são de extrema relevância, tá? Um outro aspecto que a gente tem é quando a gente tem a alteração do regime seletista para o estatutário, o que o STF já reconheceu como constitucional, assim como o próprio TST. É o que a gente chama de transmudação de regime. Então lá, suponhamos que a gente tenha uma determinada autarquia ou um município que é regido pela CLT e ele resolve alterar o regime dele para estatutário. Falou, a partir de agora vai ser estatutário. O que acontece neste caso? Alterou o regime, então suponhamos que aqui é a data da alteração do regime, mudou de seletista para estatutário. O TST, na súmula 382, estabelece que, alterando o regime seletista para estatutário, eu tenho extinção do contrato de trabalho. E ao extinguir o contrato de trabalho, consequentemente, começa a correr a prescrição no prazo de 2 anos, de acordo com o artigo 7º 29 da Constituição Federal. Então aqui, toda vez que eu tiver alteração do regime seletício para estatutário, extingue o contrato e começa a correr a prescrição. Se já tiver sido ajuizada a reclamação trabalhista, então suponhamos que já tinha uma reclamação trabalhista ajuizada, e aí é uma relação continuativa, um direito continuativo. E alterou o regime de seletista para estatutário. O que acontece neste caso? A Justiça do Trabalho, para a sua competência, fica limitada até o momento em que teve a alteração do regime seletivo estatutário. As verbas anteriores à alteração são de competência da Justiça do Trabalho. As verbas posteriores à alteração passam a ser de competência da Justiça Comum. Beleza? Um outro inciso que nós temos que analisar quando a gente vai falar de competência é o inciso 2, que fala que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar todas as causas ligadas ao exercício do direito de greve. Mas aí, mais uma vez, vem o STF, coloca o dedinho aí nessa competência e, na súmula 23, estabelece o seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória, ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então aqui, essa súmula vinculante traz 2 aspectos. Ação possessória. Então suponhamos que os trabalhadores venham e façam um piquete na frente de um banco, não deixe ninguém entrar. E aí o banco quer entrar com uma ação possessória para poder lá, o pessoal entrar, interdito proibitório, enfim, ele vai entrar com uma ação para o sindicato, mandar todo mundo sair. Aonde que ele entra? Na Justiça do Trabalho. Mas suponhamos que essa mesma greve tenha sido no serviço público. Se foi no serviço público, gente, essa ação aqui não é de competência da Justiça do Trabalho. O STF decidiu então que a competência é só no caso de iniciativa privada, então só na hipótese de iniciativa privada. Além disso, quando a gente vai falar
de competência relacionada à greve, a gente tem dois aspectos. Tem as ações individuais relacionadas à greve, então o próprio interdito proibitório, a ação indenizatória, isso vem no inciso 2 do artigo 114 da Constituição Federal. Mas nós temos ainda o chamado dissídio coletivo de greve. O dissídio coletivo de greve é quando eu busco declarar a abusividade de uma greve. Isso vem no inciso 3 do artigo 114, assim como na própria CLT. E nesta hipótese, o que acontece? Suponhamos que eu tenha lá uma greve numa atividade essencial. Um dos requisitos para se instaurar a greve é comunicar à sociedade, o próprio ente público, com antecedência de 72 horas. Se não for comunicado, então lá uma greve no metrô, greve no transporte público. Se não for comunicado, a gente tem uma greve abusiva. E aí é possível entrar com um dissídio coletivo de greve para mandar voltar aqueles trabalhadores. Atenção! Nas ações individuais de greve, eu entro na vara do trabalho se for iniciativa privada. No dissídio coletivo de greve para declarar abusividade, eu vou para os tribunais. Se for uma greve limitada a um estado, no próprio TRT. Se for uma greve que ultrapassa o âmbito de um TRT, aí eu entro no TST. Mas e se for lá uma pessoa jurídica e público? Como é que funciona neste caso do dissídio coletivo de greve? Vem o STF novamente no tema 544 e diz o seguinte: a Justiça Comum Federal e Estadual é competente para julgar a abusividade de greve dos servidores públicos seletistas da administração pública direta, autárquica e fundações públicas, ou seja, as pessoas jurídicas de direito público. Então aqui a gente acaba ficando com a seguinte sistemática. Se for um servidor estatutário, a competência é da Justiça Comum e aí eu não discuto mais. E aqui é interessante destacar o seguinte: como é que eu defino a competência neste caso? Porque não existe dissídio coletivo de greve na Justiça Comum, mas a gente levou para lá esse dissídio coletivo de greve. Eu entro no TJ, se a greve for em âmbito estadual, e se ela ultrapassar o âmbito estadual, eu vou para o STJ. O próprio STF decidiu isso, tá? Agora, se for seletista, se tiver greve nas empresas públicas ou sociedade de economia mista, Justiça do Trabalho. Agora, se for pessoa jurídica e público, então lá, administração direta, autárquica e fundacional, aí vai para a Justiça Comum, tá? Então adotem, verifiquem todas essas regrinhas feitas pelo STF, porque o STF aí veio e mexeu bastante na competência da Justiça do Trabalho. Um outro inciso que a gente tem que destacar e trazer também a posição do STF para a prova de vocês é quanto às ações dos sindicatos. O inciso 3 do artigo 114 da Constituição Federal fala que todas as discussões relacionadas aos sindicatos hoje vão para a Justiça do Trabalho. Então, a ação do sindicato contra o próprio empregado, que não paga uma contribuição, ou do sindicato contra o empregador, ou do sindicato contra outro sindicato, todas as discussões sindicais são de competência do trabalho, uma eleição sindical e assim sucessivamente. E pode acontecer do sindicato estar discutindo contribuições, o trabalhador não pagou a contribuição, quero cobrar e tudo mais. E aí entra o problema quando a gente tem as contribuições relacionadas aos servidores públicos. Neste caso, olha o que o STF decidiu no tema 994. Compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discuta o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, tá? Embora aqui a gente esteja falando de contribuição sindical, que hoje em dia já não é mais obrigatória, mesmo quando a gente está naquelas contribuições assistenciais e tudo mais, se eu estiver falando de servidor público adotando o regime estatutário, a competência para cobrar essas contribuições é da Justiça Comum. Então o sindicato vai ter que entrar lá na Justiça Comum para poder discutir essas contribuições, tá? Nos demais casos, então, se for um regime seletista, aí é competência da Justiça do Trabalho. Aí aqui, a matéria é seletista.
Aqui, se a matéria é seletista, então eu preciso olhar só o regime. Ó, o regime é seletista? Então vai para a Justiça do Trabalho. O regime é estatutário? Vai para a Justiça Comum. Então a gente acaba ficando numa análise geral dessa competência da Justiça Comum na seguinte forma. Olha, primeiro eu olho o regime. Se for estatutário, esquece, vai para a Justiça Comum. Se for temporário, esquece, vai para a Justiça Comum. Agora, quando for seletista, a gente tem que parar. Qual é a matéria? Se for matéria administrativa, Justiça Comum. Se for outra matéria, aí Justiça do Trabalho. Tá bom? Fechamos aí o que eu tinha para trazer para vocês a respeito de competência. Vamos falar agora dos prazos processuais diferenciados aqui na Justiça do Trabalho. Nós sabemos que o processo civil traz prazos diferenciados para as pessoas jurídicas de direito público. E essa sistemática também é adotada aqui no processo do trabalho, mas com uma particularidade interessante, que é qual? Quando a gente vai falar de pessoas jurídicas de direito público, a gente tem o Decreto-Lei 779 de 69, que vale a pena vocês darem uma olhada, são lá 2 dispositivos só, que traz algumas regrinhas que a gente acaba complementando elas, mas é importante a gente saber. E esse dispositivo, ele traz um prazo diferenciado quando a gente vai marcar a audiência para pessoa jurídica de direito público, que é qual? Quando na Justiça do Trabalho, o artigo 840 diz o seguinte: uma vez que entrou com a reclamação trabalhista, eu vou expedir uma notificação que eu presumo ela recebida, súmula 16 fala, presumo o recebimento 48 horas depois de sua postagem. Recebeu, entre o recebimento e a primeira audiência, a gente tem que ter um prazo mínimo de 5 dias. Então, entre o recebimento da notificação, ou seja, a citação, e a primeira audiência, que é quando vai apresentar a contestação. Quando se trata de pessoa jurídica de direito público, o Decreto-Lei 779 de 64 diz que esse prazo é em quádruplo. Quádruplo, professor? CPC de 73 que falava que era 4 vezes para contestar, em dobro para recorrer. O CPC atual fala que é tudo em dobro. E aí, eu continuo admitindo esse quadro? Sim. A própria consolidação dos provimentos de Corregedoria Geral fala que o prazo é de 20 dias quando se trata de fazenda pública. Então, entre a notificação e a primeira audiência tem que ter um prazo mínimo de 20 dias. Pode ser mais do que 20, mas no mínimo 20 dias, tá? Então isso daí é uma particularidade que a gente tem. Claro que esse dispositivo foi criado na época do CPC de 73, que falava lá prazo em quadro para contestar, mas é mantido. Aqui no Justiça do Trabalho a gente mantém esse Decreto-Lei 779 que fala do quádruplo para ali marcar a primeira audiência, tá? De qualquer modo, todos os demais entes, quando a gente fala, por exemplo, em empresa pública, Ministério Público, Defensoria Pública, tem ali prazo em dobro para a prática dos atos processuais. Então, além desse daí dos 20 dias, todos os demais prazos das pessoas de direito público, então no caso de vocês do Estado, vai ter prazo em dobro para a prática dos atos processuais. Então lá vai interpor um recurso. Os recursos na seara trabalhista, todos os recursos, o prazo é de 8 dias. Exceto o embargo de declaração, que é 5, e o recurso extraordinário, que vai para o STF, que é 15. Todos os demais, 8 dias. Então, aí, neste caso, a gente vai ter dobrado, prazo de 16 dias, tá? Um aspecto que a gente tem que destacar é quanto ao litisconsorte com procuradores distintos. O CPC, lá no artigo 229, estabelece que, quando eu tenho litisconsortes e com procuradores distintos, se não for caso de processo eletrônico, o prazo é dobrado. Aqui no processo de trabalho não tem esse prazo dobrado. A OJ 310 fala que aqui no processo de trabalho a gente não vai dobrar este prazo. Beleza? Um outro aspecto que a gente tem que destacar aqui nessa aula de revisão é quanto às despesas processuais, especialmente da Fazenda Pública. Fazenda Pública, como regra, ela é isenta do pagamento de custas processuais. Aqui no processo de trabalho não existe antecipação de custas, é pago sempre ao final pelo vencido. Não é igual no processo civil que você tem que pagar de forma antecipada, se você for vencedor depois te devolve. Não, aqui paga sempre no final, exceto se for interposto recurso. Se for interposto recurso, o pagamento das custas processuais se transforma num pressuposto recursal.
E aí a parte que foi condenada ao pagamento das custas tem que pagar as custas processuais. Ah, professor, mas por que você está falando isso, já que a fazenda pública, então no caso o Estado, é isento do pagamento de custas? Por causa da reversão lá no julgamento do tribunal. Vem comigo na tela que eu vou explicar isso melhor. Suponhamos que eu tenha um determinado processo do trabalhador em face do Estado. E aí foi julgado improcedente os pedidos do trabalhador, R$10.000 é o valor da causa. Aqui no processo de trabalho as custas sempre são de 2%, ou sobre o valor de condenação, ou sobre o valor do acordo, ou sobre o valor da causa, se for caso de improcedência, ação declaratória ou ação constitutiva. Aqui no meu exemplo foi improcedência. Então não tem condenação, a gente vai pelo valor da causa. 2%. O trabalhador vai lá e paga R$200 para entrar com o recurso ordinário, já que ele não foi beneficiário de ser gratuito. Então ele entrou com o recurso ordinário. Subiu para o TRT. Chega no TRT, ele está discutindo se ele tem direito às horas extras ou não, o TRT fala, ok, você está certo, muda a decisão e condena o Estado a pagar R$10.000 para aquele trabalhador. Agora é a hora do Estado recorrer, entrar com recurso de revista para subir para o TST. O Estado precisa pagar? Não, não precisa porque ele é isento, não vai pagar mais custos, até porque já está tudo pago aqui neste caso. Mas no final do processo, o Estado, por força do artigo 790-A, no seu parágrafo único, obrigatoriamente precisa devolver aquilo que foi pago pelo trabalhador. Então, no caso de reversão, este parágrafo único impõe que o próprio Estado devolva. A súmula 25, no seu item 4, também fala isso, súmula do TST. Então, mesmo que o Estado seja isento do pagamento de custas, se houver o pagamento pela outra parte, ele vai ter que devolver este valor, tá? Um outro ponto que a gente tem que destacar para a nossa prova é quanto à capacidade postulatória aqui no processo do trabalho. Lá no processo civil, a capacidade postulatória ela é exclusiva do advogado. Aqui no processo do trabalho é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o artigo 791 da CLT, ele autoriza que tanto o empregado como o empregador, seja nos dissídios individuais, seja nos dissídios coletivos, possam ir pessoalmente postular em juízo. É o que a gente chama de jus postulandi, o que nada mais é do que conceder a capacidade postulatória aos próprios empregados e aos empregadores. Então é plenamente possível o trabalhador entrar com uma reclamação sem ter advogado, o empregador ir lá na justiça e se defender sem ter um advogado. Então aqui a gente admite o chamado jus postulante. Mas atenção, o TST, na súmula 425, vem e restringe esse jus postulante. Fala, olha, embora o artigo 791 fala que possa ter o jus postulante para empregado, para empregadores, nos dissídios individuais, nos dissídios coletivos, nós vamos ali criar uma restrição. Embora a CLT fala que possa ir até o final, não é bem assim. O jus postulante para o TST só se aplica na vara do trabalho e no TRT. Para chegar lá no TST, gravata neles. Precisa de advogado. Repito, os recursos de competência do TST não se aplica o jus postulante. De modo, então, que nós só vamos aplicar jus postulante na vara do trabalho e no TRT. Além dessa limitação, o TST veio e disse que, quando eu estiver falando de ação rescisória, que não está na CLT, está no CPC, mandado de segurança, que não está na CLT, está na Lei 12.016, nesses casos eu preciso de advogado também, não aplica o jus postulante. E antigamente a gente tinha ação cautelar lá no processo civil, que não está na CLT, estava no CPC, então ele também falava que na ação cautelar não aplicava o jus postulante. Então a súmula 425, que despenca nas provas, ela traz 4 exceções para o jus postulante. Primeiro, recursos de competência do TST. Segundo, mandado de segurança. Terceiro, ação rescisória. Quarto, a antiga ação cautelar.
Hoje em dia, a CLT tem mais um caso que não se aplica o jus postulante, que é o chamado processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. O que é isso? É bom vocês darem uma olhadinha no artigo 855B ao artigo 855E da CLT. Ele veio e estabeleceu um procedimento para que as partes, querendo fazer um acordo, possam fazer um acordo extrajudicial, então antes de entrar com o processo, mas para que tenha validade no processo de trabalho esse acordo extrajudicial, você precisa trazer para o judiciário homologar. E aí é por meio do chamado processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Então esse processo aí nada mais é do que uma jurisdição voluntária que já foi feito o acordo extrajudicial, mas para ter validade eu preciso ter essa homologação. E aí, para iniciar esse processo, essa petição inicial, o artigo 855B fala que expressamente eu preciso ter advogado para ambas as partes, ou seja, não se aplica o jus postulandi, tá? E mais, vou aprofundar um pouquinho mais, já que eu entrei nesse tema. Os advogados das partes devem ser distintos. Não posso, então, o Dr. João representar o reclamante e o reclamado, porque aí a gente, como regra, tem colusão nesses casos. Então não pode, tem cada um ter o seu advogado, tá? Inclusive, o trabalhador pode ser representado pelo advogado do sindicato. Eu não admito ainda que um único escritório, ainda que sejam dois advogados distintos, mas um único escritório represente empregado e empregador. Também não pode, tá? Um outro aspecto é que esse processo de jurisdição voluntária tem que ser uma petição escrita, que vai então ser assinada por ambos advogados dos dois lados, e aí o juiz vai analisar se ele concorda com aquele acordo, ou se ele quer marcar uma audiência para ouvir as partes, para saber o que aconteceu ali, ou se ele não concorda. Ah, o juiz pode não homologar? Pode. Se ele entender que tem renúncia de direitos trabalhistas, ele pode vir e não homologar. O que não tem se admitido, o TST não admite, é que o juiz homologue parcialmente. Fala, ó, quanto a essa cláusula aqui, ok. Agora, quanto à quitação geral do contrato de trabalho, eu não vou homologar. Porque aí, neste caso, o juiz estaria mudando o acordo feito pelas partes. Aí o TST não tem admitido que o juiz possa homologar parcialmente este acordo, tá? Não se esqueçam, então, de olhar este artigo 855B e seguintes, que ele é extremamente importante, tem caído bastante nas provas também, tá? Um outro aspecto que a gente tem que destacar é que quando a gente vai para as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas de direito privado, elas são representadas ali por um advogado. Mas e as pessoas jurídicas de direito público? Como é que é a representação dela? Existe essa representação na CLT? Não. Aqui, essa representação é lá do CPC. E a gente vai aplicar o artigo 75 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, se for a União, quem representa a União em juízo é o advogado-geral da União. Se for Estado e Distrito Federal, os procuradores. Se for município, o prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. E quando é autarquia e fundações, por quem a lei do ente federado assim designar, tá? Aqui neste ponto, é importante a gente trazer em relevo aqui a súmula 436 do TST. Olha o que ela diz, eu vou começar daqui, ó. A União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário, ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O que ele está dizendo aqui, essa súmula? Suponhamos que um determinado município ele tenha lá um quadro de procuradores, só que existe uma causa específica tributária que ele teve que contratar um escritório específico, um advogado particular. O advogado particular, ele não é um procurador do município, então ele precisa
de uma procuração, tá? Então ele precisa de uma procuração. Mas a regra é que eu vou estar por meio de um procurador, um advogado público, né? Então aqui, procurador. O que está dizendo essa súmula é o seguinte: quando eu estou com um procurador, basta o procurador vir e declarar que ele é procurador. Ele não precisa trazer ato de nomeação dele, nada, porque ele tem fé pública. Mas é necessário que ele faça essa declaração, porque se ele simplesmente colocar o número dele da OAB, o juiz não vai saber se vai estar falando de advogado particular, que também tem OAB, ou se é advogado público. Então aí, neste caso, para que tenha regularidade a representação, é necessário então que ele venha e declare que ele é um procurador. Então é isso que está falando aqui, ó. Dispensa a juntada de mandato, porque deriva da própria lei, do artigo 75, e ele não precisa comprovar. Mas é essencial que ele declara que exerce um cargo de procurador, tá? No meu exemplo, esse advogado particular aqui, um caso específico, ele vai ter que trazer o mandato. E aí esse mandato é o que gera ali a representação pro advogado particular, tá? Já pro advogado público, basta essa declaração, tá? Quando nós estamos falando de Estado ou da União, como isso é vinculado aos procuradores de Estado, e aí você não pode ter um advogado particular, a gente acaba tendo mais restrições, tá? Quanto à utilidade dessa súmula. Mas um outro ponto que a gente tem que destacar, interessante, é a OJ 318 da SDI, que tem ali alguns reflexos com o STF também. Vem comigo na tela. Olha o que ela diz. Os estados e os municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas. Como assim? Então, suponhamos que eu tenho uma autarquia no polo passivo de uma ação. Se a autarquia está no polo passivo de uma ação, é ela que é a parte legítima para entrar com recurso. Não pode vir o Estado e falar, ó, o Estado em nome da autarquia. Não, não existe essa substituição processual aqui. Aqui, neste caso, a autarquia que tem legitimidade. Mas aí continua. Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade de federação ou investidos de instrumentos de mandato vago. O que diz então essa orientação jurisprudencial? O primeiro aspecto fala da legitimidade, o segundo aspecto fala da representação. Fala, olha, quando a gente estiver falando de autarquia e fundação, antigamente o TST entendia que tinha que ser só os procuradores da autarquia e da fundação que podiam representar ela. Com a chegada do CPC de 2015, falou, olha, essa autarquia, essa fundação, ela pode ser representada pelos seus próprios procuradores ou pode ser representadas pelo procurador do município ou do estado, desde que a própria lei assim estabeleça. Então lá for criar uma autarquia. Se a lei falar que a representação dela vai ser pelo procurador do estado, se a autarquia é estadual, é o procurador do estado que vai representar ela. Se não tiver isso na lei, é possível eu fornecer pro procurador do estado, se for uma autarquia estadual, um mandato. E aí um mandato válido para ela ser representada em juízo. Então a gente, por essa OJ, a autarquia poderia ser representada pelo seu próprio procurador ou pelo procurador do estado, se a lei assim designasse, ou pelo próprio procurador do estado, se o mandato estivesse conferido para ele um mandato, ou seja, uma procuração. Aqui eu estou falando, dando um exemplo de autarquia estadual. Mas agora é importante a gente destacar que o STF veio e meteu o pendelho nesse caso, seja na ADI 145, como na próxima que a gente vai ver. Olha o que diz o STF. E aqui me permita trazer um trecho do meu livro. Assim, para o STF, os procuradores dos estados ou do Distrito Federal são os únicos responsáveis pela representação judicial da unidade federada, incluindo as autarquias e fundações. Portanto, após a Constituição Federal de 88, não é possível a criação de órgãos jurídicos distintos da Procuradoria-Geral do Estado, isto é, a criação de procuradorias de autarquias e fundações.
Se já existentes ao tempo da Constituição Federal, seus procuradores não podem mais fazer representação judicial dos entes, mas apenas consultorias jurídicas. E isso foi reafirmado na ADI 6397, que saiu a seguinte tese: é inconstitucional a criação de procuradorias autárquicas no âmbito dos estados e do Distrito Federal, em razão da violação da unicidade orgânica da administração pública estadual. Então, aí no caso de vocês, não vai ter mais essa possibilidade de ter um procurador da autarquia atuando, representando ela em juízo. Não. É o procurador do estado que vai representar as autarquias estaduais, tá? Seja no estado, seja no Distrito Federal. Beleza? Então é extremamente importante verificar então esse tema 6397, né? E também a ADI 145, porque ela vai vir na sua prova. Fechado? Vamos falar então agora de alguns aspectos da reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, ela inicia evidentemente por uma petição inicial, tal como no processo civil, só que ela tem algumas particularidades. Ela é um pouco mais simples, com base no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. E lá, quando a gente vai falar dessa simplicidade, vem então o artigo 840 e fala, olha, aqui basta um breve resumo dos fatos, não exigindo de tal forma, lá como diz a própria CPC, fatos e fundamentos jurídicos. Aqui basta um breve relato dos fatos. Mas tem uma particularidade importante que a gente tem que destacar. Com a reforma trabalhista, ou seja, com a Lei 13.467 de 2017, hoje a petição inicial trabalhista, seja no rito sumaríssimo, seja no rito ordinário, obrigatoriamente deve estabelecer qual é o valor dos pedidos. Não tão somente o valor da causa, como diz o 292, 293 do CPC, mas o valor dos pedidos. Então, se o trabalhador pede horas extras acima da 8ª diária, ele tem que colocar R$20 mil. Se ele pede 13º, ele tem que colocar R$3 mil. E aí depois ele soma e dá o valor da causa. Então, hoje em dia, obrigatoriamente precisa, tanto no rito sumaríssimo como no rito ordinário, a indicação do valor do valor do pedido, tá? Sob pena de extinção daquele próprio pedido. Mas é interessante destacar que o TST, na Instrução Normativa número 41, no seu artigo 12, vem e estabelece que este valor do pedido é meramente estimativo, ou seja, ele não limita o valor da condenação. O juiz pode, então, extrapolar esse limite aí da condenação, tá? Então, se você estabeleceu lá R$30 mil, isso daí é meramente estimativo, é possível extrapolar, tá? Uma vez ajuizada a reclamação trabalhista, então lá entrei com a reclamação trabalhista, o próximo passo é o quê? É uma notificação. Essa notificação é um ato meramente de secretaria, diferente do processo civil, precisa passar pelo juiz, aqui não precisa. Então, um ato de secretaria que expede pelos correios, então aqui é a notificação pelos correios, ou hoje em dia até mesmo eletrônica. Se for pelos correios, eu presumo recebida 48 horas depois da sua postagem. Súmula 16 do TST. E aí eu falei para vocês que entre o recebimento e a primeira audiência tem que ter um prazo mínimo de 5 dias e se for fazenda pública, o prazo em quádruplo, ou seja, 20 dias. Aqui, a partir do momento em que a gente chega na audiência, a gente tem que analisar a presença das partes nas audiências, o que é um tema relevante aqui no processo do trabalho. Porque, como regra, as próprias partes têm que estar na audiência. Mas suponhamos que o trabalhador não compareça na audiência, então o reclamante falte da audiência. O que acontece? Se for a primeira audiência inaugural ou uma audiência una, se ele faltar, a gente vai ter o arquivamento da reclamação trabalhista e ele vai ser condenado a pagar as custas processuais, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Repito, mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. O STF, na ADI 5766, veio e reconheceu a constitucionalidade do artigo 844, parágrafo 2º, que impõe o pagamento de custas ao beneficiário da justiça gratuita
quando ele não comparece na audiência. Deixa aqui só abrir um parênteses. Essa ADI, o objetivo dela era discutir a condenação do beneficiário de justiça gratuita a algumas verbas. A reforma trabalhista veio e falou que, olha, o beneficiário de justiça gratuita ele não paga como regra custas, ele não paga as despesas processuais. Mas em 3 hipóteses ele veio e estabeleceu que mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita ele ia ter que pagar. Primeiro, esse caso das custas, quando ele não comparece na audiência inaugural e dá causa ao arquivamento. Segundo, quando ele fosse condenado ao pagamento de honorário advocatício, então eu poderia vir e pegar o que ele tinha recebido no processo e pagar os honorários do advogado, ou quando ele fosse condenado a pagar honorários periciais, então eu podia pegar o que ele recebeu no processo ou em outro processo e pagar os honorários periciais. Quanto aos honorários advocatícios e os honorários periciais, foi declarado inconstitucional essa cobrança. Não posso, então, pegar crédito do trabalhador do processo dele ou de outro processo para pagar honorários advocatícios ou periciais, se ele for beneficiário da justiça gratuita. Então, nessa hipótese, no caso de honorário advocatício, vai ficar suspensa a exigibilidade enquanto não retirar o benefício da justiça gratuita. No caso dos honorários periciais, aí é a União que vai pagar, tá? Na hipótese de custas, manteve a constitucionalidade. E aí ficou então da seguinte forma: se ele não for na audiência, condenam ele a pagar custas processuais. Salvo se no prazo de 15 dias ele demonstrar o porquê que ele não pôde comparecer ali na audiência, tá? Mas suponhamos que ele compareceu. Ele compareceu e quem não compareceu foi a reclamada. A reclamada não vai. Se a reclamada não for, o artigo 844 fala, se a reclamada não comparecer, aí eu vou ter revelia e confissão quanto à matéria de fato, tá? Atenção! A OJ 152 da SDI 1 fala que essa revelia vai ser aplicada inclusive quando se tratar de pessoa jurídica de direito público. Então, se o Estado não comparecer aqui, revelia no Estado. Não venha com a tese que é direito indisponível e tal, que não vai colar. A OJ 152 fala que tem revelia aqui nessa hipótese, tá? E se ambas as partes não comparecerem, arquivamento. Mas suponhamos que elas compareçam nessa audiência, e aí o juiz aqui na primeira audiência pega a contestação, não tem acordo e tal, e marca uma outra audiência de instrução. Então marca uma segunda audiência de instrução. Aí o reclamante não comparece na audiência de instrução. Nessa hipótese vai arquivar? Não. A súmula 9 do TST vem e fala que nessa hipótese eu vou ter confissão quanto à matéria de fato. Por quê? Porque era o momento que o reclamante ia prestar depoimento pessoal. Então aqui eu tenho confissão quanto à matéria de fato. E se for o reclamado? A mesma coisa. Como o reclamado ia prestar depoimento pessoal, se ele não comparecer, é confissão quanto à matéria de fato. Tá? Então atente para essa particularidade e a gente acaba tendo a seguinte sistemática. Ó. Se for uma audiência inaugural una e o reclamante falta, arquivamento mais pagamento de custas com aquela observação que eu falei. No prazo de 15 dias ele pode informar por que ele não compareceu e aí retira esse pagamento. Se for reclamada, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Se os dois faltarem, arquivamento. No caso da audiência de instrução, se o reclamante faltar, confissão. Se o reclamado faltar, confissão. E se ambos faltarem, aí o juiz julga com as provas que estão nos autos, né? E se não tiver prova, aí de acordo com o ônus da prova, tá? Um outro aspecto que a gente tem que destacar quando a gente vai falar aqui de sistemática trabalhista, hoje em dia é a exceção de incompetência. Hoje a exceção de incompetência aqui no processo de trabalho, ela não é feita na contestação, ela é por uma peça apartada. O artigo 800 da CLT foi alterado e hoje é uma peça apartada que a gente tem. E aí a gente fica com a seguinte sistemática, eu vou trazer aqui um quadro do nosso livro também. Ó. Teve a petição inicial, fez a notificação, no prazo de 5 dias entre a notificação, aqui a partir da notificação, obrigatoriamente a empresa tem que entrar com exceção de incompetência. Se ela entrar, suspende o processo, aí não vai ter audiência ainda. Aí, neste caso, o juiz abre um prazo de 5 dias para a parte contrária se manifestar, então para o reclamante. Se o juiz já estiver convencido para julgar, ele já vai direto para o julgamento, senão ele marca uma audiência para ouvir ali qual é o juiz competente. E aqui, quando a gente fala de exceção de incompetência, a gente está falando só de competência territorial, porque aqui na Justiça do Trabalho, a competência relativa é só a competência territorial. Faz audiência. A testemunha do reclamado quanto ao local da prestação de serviço vai ser ouvido lá no local que ele falou que é competente.
e as testemunhas do reclamante e o próprio reclamante, aonde está correndo o processo, tá? Juiz decide, rejeita a exceção de competência, fala, entrou no lugar certo, não cabe recurso. Se ele acolhe e remete os autos para a vara do trabalho vinculado ao mesmo TRT, não cabe recurso. Agora, se ele remete para a vara do trabalho vinculado a outro TRT, aí cabe recurso ordinário por força da súmula 214 na sua alínea C, tá? Vamos agora aqui trazer alguns aspectos relacionados a recurso. Quando a gente vai para a sistemática recursal contra a Fazenda Pública, é importante a gente saber, e a gente sabe disso, que as decisões contrárias à Fazenda Pública se submetem à remessa necessária, ao reexame necessário. E essa matéria ela vem teoricamente lá no Decreto-Lei 779 de 69, mas esse decreto ele é muito sucinto. Fala tão somente que a gente vai ter recurso de ofício, até usa uma denominação errada. Por isso que a gente tem uma complementação da sistemática trabalhista com o próprio CPC. E aí a gente aplica a sistemática lá do 496, parágrafo 3º lá do CPC. O que é reproduzido na súmula 303 do TST. Olha o que diz então essa súmula, só para a gente ir aqui caminhando para o final. Em dissídio individual, está sujeito à remessa necessária, mesmo na vigência da Constituição Federal de 88, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação ultrapassar o valor correspondente a 1.000 salários mínimos, se for União, respectivos autarquias e fundações públicas, 500 salários mínimos, se for Estados, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas e municípios de capitais dos estados, tá? 100 salários mínimos, se for município, respectivas autarquias e fundações públicas. Então aí, neste caso, fica dispensada a remessa necessária, tá? Também fica dispensada a remessa necessária naquelas hipóteses em que a gente tem a sistemática de uma decisão que já foi reconhecida no próprio tribunal, tem súmula, tem orientação jurisprudencial, tem uma súmula da própria AGU, aí nestes casos também a gente não tem a remessa necessária, tá? Um outro ponto que é importante a gente destacar quando a gente vai falar de justiça do trabalho, competência e recursos, e aqui eu queria trazer um pouquinho do recurso de revista, que é um tema que cai muito na prova de vocês. Quando a gente vai para a sistemática trabalhista, a interposição de recursos funciona da seguinte forma. Então, quando eu tenho a sentença, da sentença cabe recurso ordinário que leva o processo para o TRT. No processo civil, quando eu chego no TJ, eu tenho duas opções. Ou eu vou para o STF com recurso extraordinário, ou eu vou para o STJ com recurso especial. Aqui na Justiça do Trabalho não existe isso. Eu obrigatoriamente tenho que passar pelo TST. Então eu entro com um recurso de revista, tanto para discutir matéria constitucional como infraconstitucional. E depois do TST esgotada a instância trabalhista, aí sim que eu entro com recurso extraordinário para o STF, tá? Então, para eu chegar no STF, eu chego aqui na seara trabalhista, mas eu tenho que passar pelo TST, tá? Mas eu queria falar aqui das hipóteses de cabimento do recurso de revista, que é o que cai bastante na prova de vocês. Vamos então lá separar aqui essa temática. Quando a gente está falando de rito ordinário, então rito ordinário são aquelas causas acima de 40 salários mínimos na Justiça do Trabalho, tá? Então todas as causas acima entram no rito ordinário. A gente tem uma hipótese maior de cabimento por força do artigo 896 da CLT. Quando a gente está falando do rito sumaríssimo são aquelas causas abaixo de 40 salários mínimos. O que não se aplica à Fazenda Pública. Fazenda Pública não se submete ao rito sumaríssimo, tá? Isso vem no próprio parágrafo 9º, quando fala do recurso de revista, do artigo 896. E essa não incidência está no artigo 852 da CLT. E eu tenho também a fase de execução, que a gente tem maiores limitações por força do parágrafo 2º do artigo 896. Professor, não estou entendendo muito bem. Então vamos lá. Recurso de revista é o recurso que a gente sai do TRT e vai para o TST. Quando é que cabe no rito ordinário? Primeiro, quando viola a Constituição Federal. Eu não falei que a gente tem que passar pelo TST? Então viola a Constituição Federal. Segundo, quando contraria uma súmula, seja a súmula do TST, seja a súmula vinculante do STF.
E o TST tem entendido hoje em dia que esse caso de súmula também eu observo quando eu tenho um recurso de revista repetitivo, quando eu tenho um incidente de assunção de competência ou um RDR, também caberá recurso de revista, tá? Cabe também por violação à lei federal. Então lá, quando eu tenho uma violação à lei federal, cabe. Cabe também por contrariedade à orientação jurisprudencial e também por divergência jurisprudencial. Quando terá divergência? Quando eu tenho uma decisão de um TRT contrariando decisão de outro TRT ou quando eu tenho decisão do TRT contrariando decisão da SDI. São essas hipóteses de cabimento do recurso de revista. No rito sumaríssimo é muito mais limitado. Cabe quando viola a Constituição Federal, cabe quando contraria uma súmula, seja do TST, seja vinculante do STF. Também admitindo quando eu tenho contrariedade a um recurso de revista repetitivo, tese firmada em IRDR ou incidente de assunção de competência. Cabe quando contraria OJ? Não. A súmula 442 do TST fala que não cabe quando contraria OJ. E na fase de execução só cabe quando contraria a Constituição Federal. E aí, quem já teve aula com a professora Ariana vai lembrar da musiquinha dela, ela diz o seguinte: recurso de revista na execução só cabe quando violar a Constituição. E aí a gente fica com a seguinte sistemática: violou a lei mãezona, cabe recurso de revista em todas as hipóteses. Constituição Federal vai caber recurso de revista. Na fase de execução, para por aí. No rito sumaríssimo, sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Então, além da Constituição Federal, também quando contrariar uma súmula. E no rito ordinário, em todas as demais hipóteses, tá? Atenção! O parágrafo 10 do artigo 896 vem e traz duas exceções aqui. Primeiro, quando eu estiver falando de execução fiscal. Segundo, quando eu estiver falando de certidão negativa de débitos trabalhistas. Nessas duas hipóteses, além do recurso de revista por violação à Constituição Federal, também cabe recurso de revista por violação à lei federal ou por meio de divergência jurisprudencial, tá? Então anotem essa exceção aqui do parágrafo 10 do artigo 896, que ele cai muito na sua prova, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha que trazer aqui para vocês. Prestem bastante atenção aí na sua prova e o que precisar, estou totalmente à disposição de vocês, seja aqui pelo próprio Aprovação PGE ou também lá pelo meu Instagram, @ElisonMiesa. Pode me mandar as perguntas por lá. Muito obrigado e tenham uma excelente prova.